Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos ao nosso integral de hoje. Trabalharemos 2 exercícios de aplicação, 2 exercícios para fixação do conteúdo da ideia de defeitos de visão. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar é essa questão da ACAF de 2014, tá? Vamos ler, vamos ver com calma o que o exercício pede, ó. Um médico oftalmologista realizou uma cirurgia no globo ocular de 2 pacientes, paciente A e paciente B, a fim de corrigir 2 defeitos de visão. Veja que a questão em nenhum momento fala quais são esses defeitos de visão, tá? Para tanto, utiliza um método de cirurgia corretiva a laser que possui maior precisão e eficiência. No paciente A, o procedimento corrigiu o defeito e, com isso, o ponto remoto do olho foi colocado para mais longe. Pessoal, aqui a palavra-chave da questão é ponto remoto. É você lembrar o que significa ponto remoto, tá? Porque se você não sabe o que é ponto remoto, a questão ela fica sem sentido. Então, o que seria essa correção desse tal defeito para levar o ponto remoto para mais longe? O ponto remoto é onde os raios convergem ao passarem pela sua pupila. Tá? A sua pupila, lembra que ela é uma lentezinha convergente, né? Uma lente de borda fina, e ela é responsável por convergir os raios no local onde temos a captação desses raios e formação de imagem, que é a retina. Num olho saudável, a retina é o local onde o ponto remoto se encontra. Então, quando o olho ele não é saudável em relação à sua forma ou em relação a algum defeito em seus componentes, por exemplo, córnea, né? Que aí acarreta em outros defeitos, a gente tem aí um desvio do ponto remoto. Quando a forma do olho é diferente, quando o globo ocular é diferente, nós temos aí um movimento do ponto remoto, tá legal? Então, a cirurgia no paciente A colocou o ponto remoto mais longe, significa que estava formando antes da onde deveria. Portanto, se levou o ponto remoto para mais longe, pessoal, mais longe sempre em relação à lente. Lembre-se sempre que a sua lente é a pupila. Se eu levo o ponto remoto para mais longe, significa que ele estava formando antes. Então, eu vou representar em verde os raios que vêm paralelos, ok? Ó, raio que entra paralelo, a gente já sabe o que acontece quando bate na sua lente convergente. Um raio que entra paralelo, ele refrata na lente, passando sempre pelo foco. Como eu disse, num olho saudável, o foco é o ponto remoto que se encontra aqui na retina, a parte de trás do olho. Como o olho não está saudável, o ponto remoto estava antes, porque ele precisou levá-lo para mais longe. Então, os raios estavam convergindo todos aqui, né? Ó. Olha só. Lembra, levar para mais longe da pupila, da lente. Então, na correção, colocamos aqui esse defeito de visão. É um defeito de visão que acontece quando o globo ocular ele é achatado em relação ao eixo principal, ao seu eixo X do plano cartesiano, vamos falar assim. E aí, quando o seu olho é achatadinho, a sua pupila fica maior, o raio refrata mais, portanto, ele converge antes. Então, nesse defeito, você não enxerga coisas distantes de você. Ele é chamado de miopia, pessoal. É a miopia. Tá bom? Então, a miopia aqui está sendo trabalhada. Ok? E esse paciente é o paciente A. Não podemos esquecer. Tá bom? Vamos ver o que mais vai acontecer. Ó. No paciente B, houve a correção do defeito de tal modo que o ponto próximo foi trazido para mais perto do olho. Aqui é o ponto remoto, tá, gente? Então, pega. Se o ponto foi trazido para mais perto do olho, significa que ele está longe do olho. Então, está convergindo fora do olho, depois, né? Portanto, nós temos aí um defeito que é um alongamento em relação ao eixo Y do olho. Esse alongamento deixa a pupila mais fina, portanto, os raios refratam menos. Se os raios refratam menos, eles andam por mais tempo para convergir. Portanto, eles estão vindo assim, né? Os raios estão vindo paralelos, ó. Ó. Veio paralelo, refratou, passando lá pelo foco que está lá atrás agora, né? Ó. Ó. Então, eu precisei fazer o que na cirurgia aí do paciente B? O médico, ele trouxe o ponto remoto para mais perto do olho. Então, eu
aproximei ele, né? Eu joguei ele para a retina. Esse defeito é um defeito quando o olho está alongado, você não enxerga coisas próximas a você. Esse defeito é chamado de hipermetropia. Hipermetropia. Pessoal, a hipermetropia, então, é quem tem o paciente B, né? O paciente tem hipermetropia, paciente B. Belezinha. Legal. Vamos ver agora as afirmações e colocar como V de verdadeiras ou F de falsas. Verdadeiras eu vou fazer de azul e falsas eu vou fazer de vermelho. Vamos lá. O paciente A pode ter corrigido o defeito da hipermetropia. Não, né? Miopia. Então isso aqui está errado. Falso. O paciente B utilizava uma lente convergente para corrigir seu defeito visual antes da cirurgia. Pessoal, eu preciso trazer o ponto para mais próximo. Então eu preciso que os raios que venham paralelos, eles venham mais próximos um do outro, porque eles convergem antes. Então eu preciso de uma convergência antes do raio chegar na pupila. Portanto, sim, antes eu uso aqui uma lente convergente. É a lente corretiva para hipermétropes. Tudo bem? Aqui uma lente de borda fina, uma lente convergente. Então essa afirmação está correta. Eu vou fazer de verde, tá? A cirurgia do paciente A fez com que a imagem de um objeto que se formava antes da retina se forme exatamente sobre a retina. Errado, né, pessoal? A imagem se forma depois da retina, não antes dela. Ok? Então isso aqui também é falso. Antes da cirurgia, a imagem de um objeto se formava atrás da retina no olho do paciente B. Verdade. Estava formando atrás da retina, então verdadeiro. E pessoal, será que vai ficar FV? FV? F? Vamos ver? Uma das causas do defeito de visão do paciente A poderia ser porque seu globo ocular é achatado. Perfeito, pessoal. Achatado em relação... Essa questão aí, essa última afirmação, faltou colocar o referencial, né? Porque eu posso estar achatado no eixo X ou achatado no eixo Y. É achatado em relação ao eixo principal do olho, tá bom? Então faltou um complemento aqui nessa questão, mas sim, verdade. Está achatado em relação ao eixo principal. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa questão número 1. Agora que a gente fez esse apanhado, essa revisão zona, vamos ver uma questão que caiu na prova da Unicamp do ano passado? Vamos lá, galera. Questão da Unicamp 2019. Vamos fazer a leitura juntos, ó. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. Veja que o começo dessa questão é muito parecido com o da questão anterior, né? A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando a sua curvatura. Então, pessoal, se eu modifico a curvatura da lente, por exemplo, se ela está muito curva ou pouco curva, eu automaticamente consigo aí fazer os raios refratarem mais ou menos. Dessa forma, eu consigo mudar o ponto remoto sem mexer na forma do globo ocular, tá? No caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Vamos entender isso? A pergunta é, assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Por que você quer deixar a córnea mais plana? Né? Veja, a partir do momento que você tem uma curvatura de uma lente muito grande, por exemplo, vou colocar a lente de borda fina biconvexa, tá? Que é uma lente convergente. Ó. Muita curvatura para a lente seria isso aqui, ó. Isso e isso. Tá vendo? Que ela tem uma espessura muito grande, ó. Se você fosse completar esse círculo aqui, você cairia em algo assim, certo? Pequenininho. Concorda? E aí o seu centro de curvatura está aqui, né? Então o foco está na metade do caminho. Então o seu foco é pequeno. Agora, uma lente mais plana, que é o que a cirurgia está fazendo, por exemplo, é você fazer isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Você deixa ela bem fininha. Veja que a espessura da lente muda. Se a espessura da lente diminui, olha como fica a curvatura. A curvatura fica muito grande. Muito maior que essa. Então o seu foco é muito grande. Seu ponto de convergência dos raios é maior. Gente, lembra o que acontece na miopia? O olho, por ser achatado, deixa a sua córnea assim. E isso faz com que os raios
juntem-se, ou seja, converjam em um único ponto antes da retina. Por quê? O foco é pequeno. Agora, se eu deixar a lente mais plana, deixar a córnea mais plana, eu consigo alongar o ponto remoto. Portanto, vamos ver qual é a alternativa correta. Ó. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina. E a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente. Pronto, acabou. Alternativa correta. As outras vão falar coisas opostas. Tudo bem? Então, tá aí, pessoal. Ó, questãozinha tranquila da Unicamp. De boa. De boaça. Né? Então, pessoal, esse foi o nosso integral de hoje. Espero que tenha dado para dar uma revisada nesses dois principais defeitos de visão. E a gente se vê no próximo integral. Tá bom? Beijo, pessoal. Até mais.